Oi, pessoal! Hoje aqui no canal Mundo de Júlia eu recebo o Dr. Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria, e nós vamos falar sobre maternidade e os cuidados que a gente precisa ter com a higiene do bebê. Acompanhe! Muito obrigada por participar aqui do canal Mundo de Júlia. É um prazer te receber. O prazer é todo meu aqui para mim. Obrigado pelo convite. Doutor, eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Tem muitas dúvidas, né, em relação à higiene dos bebês e das crianças. Então eu pensei assim, vamos começar, né, na ordem cronológica para ajudar as gravidinhas, que são mamães de primeira viagem, né? O bebê vai nascer. E eu acho assim, a primeira coisa que elas precisam, né, procurar se informar e aprender é banho do bebê, a limpeza do coto umbilical, do umbigo e acho que a troca de fraldas. Então, assim, eu queria saber se você tem alguma dica para dar para elas, algum cuidado especial para ajudá-las nesse momento. Bom, o principal atualmente é vacinação, né? Estarem vacinadas, tudo isso aqui que seria importante, né? Uma outra coisa, assim, que muita gente faz confusão é que, de repente, fica grávida e se livra do cachorrinho e do gatinho, né? Dizendo que eles podem trazer doenças, podem trazer o quê, abandona, fala que tem isso, pode ter uma série de coisas. Sendo que, se os seus animaizinhos, os seus pets, eles tiveram o que a gente chama de ter uma criação consciente em relação a eles, o que seria isso? Vermifugação adequada, a parte de carteira de vacinação em dia, e visita ao veterinário frequente. Isso daqui é o que a gente chama de posse consciente, né? Se ela tiver isso, uma criança que veio de uma mãe que estava grávida e teve contato com pets, ela nasce com mais resistência do que uma mãe que não teve esse contato com pets. Tá? Já na gravidez? Já na gravidez. Esse contato assim com pets, eles vão proporcionar uma maior resistência de uma criança, tá? Porque ela tem mais. Então, mamães aí, nada de abandonar cachorrinho, gatinho, né? Você é bom até bom de eu pegar teu filhotinho para criar, tudo para ter o contato. Que crianças também, quando tem esse contato com animais, também vão ter uma resistência maior. No caso de couro, no caso disso tudo, você tem que seguir exatamente a indicação da enfermagem. Que teve uma época, por exemplo, que as pessoas não seguiam e queriam desinfetar, por exemplo, com álcool. Ele é um desinfetante, mas ele não pega uns tipos de bactérias, né? Então eu já tive muito caso de, tem um nome até complicado, né? É gangrena de coto umbilical de recém-nascido. É por uma bactéria chamada Clostridium. Esse Clostridium forma uma esporo que é uma forma de resistência. E o álcool, ele não elimina esses esporos. Então tem muito perigo se você, portanto que alguns hospitais usavam isso, nem usam mais somente o álcool, né? Usam álcool iodado, uma outra série de coisas. Ninguém nasceu sabendo nem obrigado a saber. Então siga a cartilha que é dada. A limpeza que eles me auxiliaram foi com álcool 70% e fazer só a limpeza com algodão e não dói, parece que dói, né? De limpar ali e aí até cair. Daí alguns bebês começam já no 7º dia, outros 2 semanas, né? Exato, você vê como as coisas elas mudam, né? Já não é indicado somente o álcool. Aí vamos lá para o banho, doutor. Precisa passar sabonete já desde que nasce? Olha, a higiene não faz mal para ninguém. O que faz mal é os excessos, tá? Então, a falta de higiene, o excesso de higiene pode fazer mal também. A gente não pode esquecer que essa criança ela veio de um hospital. Então, existem muitos germes hospitalares nela, principalmente se o parto não foi normal, se for uma cesárea. Se for para ter um parto normal, a criança nasce até com uma resistência legal, porque passa pelas bactérias da vagina da mulher, que são bactérias positivas, bactérias da mãe. Se for uma cesárea, o que vai contaminar a criança não são bactérias da mãe, são bactérias vindas do hospital. Daqui pode estar no corpinho dessa criança. Então, um banho só com água, isso aqui é importante, um banho só com água e sabão já é importante, 2 já é demais. Um banho só por dia com água e sabão, e se for o segundo, o terceiro, só uma água para refrescar. Que o primeiro banho, você tem aquelas bactérias que nós chamamos de transitórias. Essas transitórias, elas podem ser eliminadas. E você tem aquelas bactérias que elas já estão localizadas na pele. Essas daqui até protegem essas bactérias. Elas não podem ser retiradas. E, doutora, eu não sei se o senhor sabe, né, quanto a isso, mas eu esperei, por exemplo, 24 horas para dar banho na minha filha pelo Vernix, né? Dizem que ali tem muitas também substâncias que são importantes para o sistema imunológico do bebê. Então, sem dúvida. Eu sei que na França espera até 3 dias, mas eu achei demais. Mas aqui, hoje, 24 horas eu esperei e depois... 24 horas é totalmente suficiente, gente. Totalmente suficiente para isso. Eu sei que, principalmente mãe de primeira viagem, fica com medo de tudo. E eu acho, assim, que tem
um tempo ali para o bebê ficar com o sistema imunológico mais fortalecido. Eu acho que, de repente, no início é importante. Agora eu estou até analisando como todas as fases são, assim, sábias. A natureza é muito sábia. Por exemplo, no momento que o bebê começa a engatinhar, é tudo mais difícil de controlar. Como é que você vai estar controlando? Não encosta aqui, não encosta ali. E aí eu acho que, de certa forma, então, o sistema imunológico já deve estar fortalecido. É que eu falo, mãe de primeira viagem, eu falo que é uma desgraça, né? E eu acho que o filho, nossa, o pessoal chega, passa um banho de álcool na pessoa, quase flamba a pessoa para não tocar no filho, né? Eu falo, o primeiro filho, a mãe acorda antes do menino chorar. O segundo, ela acorda depois que ele chorou. O terceiro, ela acorda de manhã e pergunta se alguém chorou ontem à noite. Né? E o terceiro tem mais saúde que os outros, né? Porque descobre que filho não quebra. Então, olha, se você não criar o seu filho em contato, numa redoma de vidro que seja, né? Sem contato com bactéria, você está condenando ele a ter asma pro resto da vida. Só tem 4 coisas que você não pode fazer com criança. 4 coisas que bebê quando nasce. Primeiro, é beijar filho na boca. Tá? Isso que eu ia perguntar, não pode? Isso, que você tem um monte de bactérias e vírus na sua boca. Você pode ter herpes, você pode ter candidíase, que é o sapinho, você pode ter gripe, resfriado, você pode ter o H. pylori, que dá úlcera, gastrite, você pega via saliva. Se você beijar, você pode estar transmitindo. Então, beijar na boca, no rosto até é importante. Pode, né? Isso, na boca não. Outra coisa é que eu falo que é cuspir na colher do coitado do moleque. E muita vovó faz, é soprar. Assoprar, experimentar. Tá gostosa a papinha, enfia, coitado desse negócio. Outra coisa que eu falo que não pode fazer é as chupetas, às vezes coisa cai no chão. Em muito shopping, né? A mãe pega do chão e enfia 3 vezes na boca, enfia na boca do coitado do moleque. Né? E fala, não, porque essa bactéria é da mãe, não vai fazer mal pro filho. Até parece que a bactéria sabe que aquela mãe é filha dessa criança. Né? E tem bactéria materna, que não tem esse negócio, gente, então vai passar. E a quarta coisa que você não pode fazer com criança é dar mel de abelha para criança até 1 ano de idade. Eu falei isso daqui na época que o Brasil ainda tinha até na merenda escolar para nenês. Eu falei isso daqui no Fantástico, em 2007. Isso daqui foi parar na Câmara Setorial do Mel, em Brasília, para eu dar explicações. Eu expliquei tudo, eles convocaram 3 professores aqui no Brasil para avaliar o que eu tinha falado. E avaliaram, e depois eles falaram realmente que eu tinha razão, e aí tiraram da merenda escolar de criança até 1 ano de idade, porque podia dar um botulismo infantil por causa do Clostridium, né? O Clostridium botulinum, que pode ter esporos, e a criança até 1 ano de idade ela não tem resistência para impedir o desenvolvimento desse esporo. E pode dar o botulismo, que é a síndrome da morte súbita. 5% da síndrome da morte súbita era ocasionada por mel de abelha. Voltando lá nas visitas ao recém-nascido, eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu achava assim, o neném nasceu, é super educado, ético, eu já ir lá visitar, né? Eu vou demonstrar o quanto que eu quero conhecer o filho da pessoa e tal. Quando a minha filha nasceu, eu falei, pelo amor de Deus, como é que eu fazia isso, né? Porque ainda mais hoje, em tempos de pandemia, de Covid, então assim, que a gente tem que tomar cuidado, assim. Vem alguém para visitar o recém-nascido. Primeiro, que vocês têm que inibir um pouco as visitas, as pessoas têm que se tocar. As pessoas vão no hospital visitar um doente. O que menos que ele quer, gente, eu garanto para você, falo isso por todos os doentes, o que a pessoa menos quer é receber visita. Uma pessoa que está no hospital, primeiro, o pessoal leva flores. Gente, os floricultores que me perdoem todo, mas flor é um centro de contaminação. Você leva aquele foco de contaminação. Porque o nenenzinho, quando nasce, ele tem uma resistência um pouquinho menor, bem menor, aliás. A mãe também está enfraquecida. Por que a mãe ela tem imunidade baixa? A criança absorve tudo. Então não é uma época realmente de receber visitas. Bom, aí, doutor, por exemplo, o bebê 6 meses começa na introdução alimentar, né, a maioria dos bebês, e aí nascem os dentinhos. Qual que é a higiene importante bucal? Precisa já isso tem os dentistas. Eu fiz uma live com o dentista, ele falou que a higiene oral da criança já tem que começar a ter antes de aparecer os dentes. Você pegar um cotonetezinho, passar na gengiva, isso que tem, bem importante. Que dá aquele pontinho branco, já tem que higienizar também. Porque tem muita criança que você olha, tem cáries. Que criança já dá um dentinho, que são até uns pontos brancos, aquilo é cárie. Cárie não precisa ter um ponto preto. Por isso que eu falei, higiene não faz mal. O excesso de higiene pode até fazer mal, né? Que aí não é excesso de higiene, já é um toque. Né?
Mas a falta de gente, sem dúvida. Então tem que se fazer, tem escovas próprias. E dizem até que, eu não sei se é verdade, mas dizem que a amamentação ajuda também a proteger o bebê, por exemplo, os dentes, o bebê que está... Gente, a amamentação, ela é a primeira vacina que a criança tem. A amamentação, se as pessoas soubessem a importância que tem uma amamentação para uma criança em termos de eliminar a infecção, dificilmente um bebezinho pega uma doença infecciosa que não está sendo amamentado. Super importante, né? Doutor, voltando às famílias que têm os pets, né, os animais domésticos. Por exemplo, quando o bebê nasce, assim, já chega em casa, tá, o animal já tá vacinado, tudo, mas, por exemplo, eu vou passear com alguns cachorros lá que tem na minha família e eu já vi, tipo, o cachorro lambendo um cocô na rua. E aí, eu falo, o cachorro vai lamber a mão do meu filho, do bebezinho, e aí, sei lá, o bebê coloca na própria boca. Então, eu não sei, de repente o contato, o convívio é bacana, mas não deixar lamber, né? Tem alguma restrição? Deixa, pode fazer o que quiser, gente, pode fazer o que quiser. Se você não viu, ele fez outras coisas piores sem você ver. Ó, mãe de primeira viagem aqui. Isso, fica tranquilo. Isso aqui faz parte da resistência dele. São bactérias do bem. Isso daqui vão fazer o que a gente chama de 90% do nosso corpo são germes. Isso daqui fazem parte da 90%. Estou falando de nossas células, né? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Isso que nós somos. E esse microbioma que a gente fala, vem do quê? Vem do ambiente, vem do animalzinho. Quem não tiver algum animalzinho e tem bebezinho, vai lá e compra um, adota um. Adota um, vai ser super importante. Deixa ele ficar perto, aí vai ter o convívio com animais, a proximidade dele só vai trazer bem. Isso aqui eu te garanto. E, doutor, só mais uma pergunta aqui para finalizar, porque estamos em tempos de pandemia, né? Os bebês e as crianças ainda não estão sendo vacinados, eles não usam máscara, os bebês, por exemplo. E aí, dá para sair de casa, quem está vacinado, dá para viajar com o bebê, dá para ir, de repente, a um restaurante, a algum lugar, ou tem que ter medo? Esse vírus aqui, ele veio democratizar tudo, né? Que não existe grupo de risco, todos nós somos grupo de risco, independente de idade, independente de coisa. Você tem comorbidades, uma pessoa mais idoso, que tem a imunidade mais baixa, uma pessoa que tem a pressão alta, problema coronário, tem uma série de coisas, isso daqui são comorbidades. Mas o ser humano, em geral, ele é o grupo de risco. Máscara é fundamental. Se você usar máscara, você reduz, mesmo tendo essa proximidade, em menos de 1% a possibilidade de você ficar doente, que é a máscara. Só que máscara só pode utilizar acima de 2 anos de idade. Antes de 2 anos de idade não pode ser utilizado. Então, você não pode utilizar máscara, você tirou uma coisa. O que você pode utilizar? Distanciamento. Então, tentar um distanciamento, local arejado. Uma coisa muito importante, até para casa, se você recebe uma visita, alguma coisa, uma coisa chamada purificador de ar. Os purificadores de ar são excelentes, funcionam tal qual uma janela. Tá? Porque, tecnicamente, se você for ver, os técnicos falam que você tem que trocar o ar de um ambiente 6 vezes a cada hora. Isso daqui você consegue numa indústria, no shopping, mas numa casa não, principalmente que o frio que fez nessas últimas semanas, você fecha tudo e não troca. Aí que entra um purificador de ar. É uma coisa que um eletrodoméstico que vai acabar fazendo parte da nossa vida daqui para frente. Doutor, o vídeo está ficando muito longo, então vou ter que encerrar por aqui. Foi bom, foi prazer. Tá sempre que você precisar, quiser, estamos aqui, isso é uma simpatia. Podemos conversar sempre que você quiser. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Pessoal que não está inscrito no canal ainda, aproveito para pedir para se inscreverem, deixem um like aqui e deixem nos comentários como é que vocês são com os filhos de vocês. Eles vivem aí nessa redoma de vidro ou estão vivendo a vida, né? Quero saber de vocês também, mamães, como é que foi o primeiro, segundo, terceiro filho? Deixa aqui nos comentários. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.